Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero trazer aqui uma reflexão na palavra de Deus, que se encontra no livro de João, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 22 em diante, que tem aqui por título, por tema, Jesus é o pão da vida para os que creem. Jesus é o pão da vida para os que creem. Louvado seja o nome do Senhor. E eu saúdo a todos, Quero saudar todos com uma poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou à noite aqui, fazendo esse trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. E eu espero que seja assim de grande valia, para todos, uma palavra de refrigério para o nosso coração, como sempre. Louvado seja o nome do Senhor, Eu vou estar lendo, depois eu vou falar alguma coisa conforme Deus colocar no meu coração para que seja dito. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, que é o Deus que vive, que reina para todo sempre. Sabemos que só Jesus Cristo salva, E salvação é o maior milagre. Louvado seja Deus. E diz aqui assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, versículo de número 22, diz aqui a palavra do Senhor. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos, diz a palavra do Senhor, outros barquinhos chegaram a Tiberíade. Tinham chegado a Tiberíade, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, louvado seja Deus, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus, no versículo 26, Jesus respondendo-lhes disse, na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Aqui, diz a palavra do Senhor, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este, o Pai, Deus o selou. E disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Aleluia. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois,
Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse-lhe, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Louvado seja o nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Sabemos de antemão, pela palavra de Deus poderosa, que só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Por esse motivo, conforme nós vimos aqui na palavra poderosa de Jesus, no capítulo 6, do João capítulo 6, a partir do versículo número 22, né, que uma grande multidão, né, começa a seguir a Jesus com o intuito errado, né, na intenção de receber coisas e bênçãos temporais, passageiras e terrenas, né? Nós podemos observar Jesus, quando eles perguntaram, né, se dirigiram a Jesus, Jesus falou que eles buscavam a Ele, né, porque viram os sinais, né? Então, aqui, apesar de muitos anos de conversão, não conseguem olhar à frente, acima, né, adiante disso. Nós temos que entender que salvação em Cristo Jesus, né, começa aqui e se estende, né, para a eternidade. Glória a Deus, né? Nesse dia nós podemos, nessa atualidade, agora nos dias atuais, nós podemos ver, né, multidões dedicadas, né, muito dedicadas até a fazer a obra de Deus, né? Estão sempre assim, eles não perdem nenhum culto, estão sempre ali presentes, fazem milhões, né, de campanha, milhares de campanhas, vigílias, sobem montes, né? Mas o que querem são coisas materiais, coisas perecíveis, coisas terrenas, né? Coisas que ficarão por aqui, da partida da igreja, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então, são pessoas dedicadas, mas que muitos não fazem conforme o Senhor Jesus disse, no livro de João, no capítulo 5, versículo 39, examinem as Escrituras e cuidem de ter nela a vida eterna, né? Porque elas de mim testificam, né? Então, nós temos que fazer isso, nós temos que examinar as Escrituras. Examinem as Escrituras. Tem muitas pessoas que a palavra de Deus, ela nos alerta, né, de falsos cristos, né, e falsos profetas. Por isso nós estamos vivendo um tempo de examinar a Escritura, né? Você examinando a Escritura, você não está julgando ninguém. Você está se libertando. Por isso a palavra de Deus diz também, no livro de Efésios 5,14, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo
te esclarecerá, né? Que as pessoas ficam adormecidas, né? E aqui diz aqui, poderosa palavra de Deus, né? E ela nos alerta em todo tempo, sede sóbrios e vigilantes, né? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar, né? Diz a palavra de Deus, livro de 2 Pedro, 1 Pedro, né? 5, versículo de número 8, louvado seja o nome de Jesus, né? Então, as coisas são assim, dessa forma. Temos que prestar atenção e examinar se os espíritos vêm de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra de Deus, a escritura sagrada que nos adverte sobre tal coisa, né? Então, ali, as pessoas que buscam coisas terrenas, materiais, e assim como a gente às vezes pensa que isso não é coisas materiais, terreno e perecível, mas porta de emprego, tem pessoas que só vai pela porta de emprego, pela cura de câncer, causa da justiça, aumento de salário, né? E tudo isso são coisas materiais terrenas. Nós temos que pedir a Deus que nós sejamos salvos, que nós tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida, conforme está escrito no livro de Daniel, né? No capítulo 12, a partir do primeiro versículo, né? Nosso nome tem que constar ali. Louvado seja Deus. No livro de Lucas, no capítulo de número 10, no versículo 16 em diante, a palavra de Deus, ela é poderosa e ela nos ensina, né? Quando diz, aquele que ouve a voz, a mim me ouve. Aquele que nega a voz, a mim me nega, né? Diz a palavra do Senhor que saíram, então, os 70 ali com alegria e foram aonde Jesus o havia designado. E quando eles voltaram, diz a palavra de Deus, que eles voltaram com grande alegria, dizendo, Senhor, no teu nome até os espíritos se nos submete, né? E Jesus olhava para eles e dizia, quando vocês iam, via Satanás cair com força de um raio. Mas não vos alegreis, né? Porque se vos sujeita os espíritos. Mas antes disso ainda diz assim, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e coisa alguma vos causará dano. Mas não vos alegreis, porque se vos submete os espíritos. Alegrai-vos antes pelos vossos nomes. Está escrito no céu. Alegre-se pelo seu nome, está escrito no céu, né? Essa é a palavra do Senhor, palavra poderosa de Deus. E então, nós temos que buscar o reino de Deus, né? Nós temos que angariar, não é isso? Está com Jesus arraigado no nosso coração, examinando as Escrituras em todo tempo, para podermos alcançar a coroa da vida, a coroa da vitória, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Temos que entender que Jesus veio salvar o pecador. Ele veio salvar o pecador, né? Ele não veio te dar carro, mansões, muito dinheiro, né? Não. Ele veio para salvar o pecador, né? E multidões o seguiam, conforme nós lemos aqui, no livro de João, no capítulo 6, 22, né? Que multidões o seguiam pelos sinais que ele operara sobre os enfermos, né? Mas a palavra de Deus diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Então, primeiramente, nós temos que buscar o reino de Deus, né? Porque as coisas que nós precisamos, nós não precisamos pedir realmente a Deus, porque Deus sabe do que nós necessitamos, né? Por isso, diz aqui, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são as demais coisas? São as nossas petições terrenas, materiais,
perecíveis, né? Então, isso nos será acrescentado. Mas, primeiramente, busque o reino de Deus, né? E a sua justiça, tá? Conforme aqui, nós lemos João 6, versículo de número 22, né? E nós temos aí também Filipenses, capítulo 2, de 9 a 11, que diz que Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe o nome que é sobre todos, né, para que o nome de Jesus se dobre em todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 45, versículo de número 22, para a gente terminar, para não ficar muito extenso, muito longo, né? Diz a palavra do Senhor assim: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Louvado seja Deus, sou grato pela palavra poderosa do Senhor, né? Que Deus vos dê bênçãos sem medidas, derrame sobre vós suas copiosas bênçãos, né? Mas busque primeiro o reino de Deus, tá bom? E Jesus te ama, graças a Deus, louvado seja Deus por essa mensagem, por essa palavra, que eu espero que ela entre no seu coração, faça uma transformação poderosa, né? E traga cura para suas enfermidades, que nós vamos nos apegar mais na poderosa palavra, examinando sempre as Escrituras, em nome de Jesus. Jesus te ama, eu também.